Santo. Amados, eu estava, quando a gente recebeu o convite para estar fazendo a abertura, eu falei para o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para falar, né? Para a igreja, comigo e com a igreja. E eu fui orar, fui buscar em Deus, e o Senhor me trouxe no Evangelho de João, né? E algo aqui que me chamou a atenção, e eu creio que é bem propício para o momento que a igreja está vivendo. Amém? E queria que os irmãos abrissem, então eu quero compartilhar, né? Até porque quem vai ministrar não sou eu só vou estar compartilhando então essa palavra aqui com os irmãos. Está no Evangelho de João, capítulo 20, onde fala sobre a ressurreição de Jesus. Você que está em casa também aí, possa estar acompanhando, né? A palavra. Amém, amados? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham aí. É do capítulo 1 até o versículo. Capítulo 20, do versículo 1 até o 8. Diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse: Tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde colocar. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou também. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Amém, amados? O que me chamou a atenção aqui, amados? Nesses dois discípulos. Sabemos que a pessoa principal aqui é Jesus Cristo. Mas a atitude desses dois discípulos falou muito comigo. E eu creio que vai falar com vocês também, porque é algo que nós vivemos, né, no dia a dia. Então, Maria Madalena vai ao túmulo, né, e vê que tinham tirado o corpo de Jesus. E vai até os outros discípulos e informa. Então, qual foi a atitude desses dois discípulos? Correram. Alguns estudiosos dizem que, os pastores que estão aqui podem até confirmar, João Batista era o discípulo amado. João era o discípulo amado. E era o discípulo, creio eu, mais novo de todos eles. Então eles saíram correndo. E Pedro, como a gente sabe, de algumas atitudes do discípulo, Pedro era um cara muito afoito, muito apressado, né? As atitudes dele demonstram isso. E aqui eles saíram correndo. E com certeza, talvez Pedro, na hora que nem ouviu direito a notícia de Maria Madalena, já se desinvestou, né? Já se largou a correr. Tanto que fala que o discípulo João correu tanto que alcançou e passou Pedro. Então isso mostra que Pedro tinha saído na frente. E chegaram ao túmulo. João chegou primeiro ao túmulo, só que ele não entrou no túmulo. Ele respeitou Pedro, talvez por ser mais velho, e aguardou Pedro chegar. Só que a gente vê que Pedro chega e suruca para dentro do túmulo, né? Mais uma atitude de uma pessoa apressada. E entra lá dentro do túmulo. E João não. João para, olha, como diz ali, viu e creu. Depois que Pedro entrou, João entrou no túmulo, né?
O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Ele fez isso depois de Pedro. Aqui também fala a respeito, algo interessante que eu fui dar uma busca, né? Uma ajuda no Google, a respeito das faixas de linho. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Isso na tradição judaica fala muito a respeito do pano, do linho. Quando alguém vai no restaurante, na tradição judaica, e deixa o seu guardanapo dobrado do lado do prato, o garçom sabe que ele vai voltar. Se você coloca dentro do prato, você pode retirar mesmo, que o convidado não vai voltar. E aqui diz que estava à parte o tecido, né? O linho que envolvia a cabeça, né, de Jesus. Então, a diferença de João, ele viu aquilo. Por quê? Porque ele andou com o mestre, né? Aí a gente vai lá e observa Pedro na transfiguração. Quem estava lá? Os três: João, Pedro e Tiago. Jesus chama eles para orar naquele monte. E o que acontece ali na transfiguração? Jesus, Moisés e Elias. Qual foi a atitude de Pedro? Senhor, quer que a gente construa 3 tendas? Alguém pediu para ele construir alguma coisa? Mostra mais uma atitude de Pedro para nós, que a gente precisa saber ouvir, saber esperar, né? Fala aqui, né? Está no João capítulo 21, que diz assim. Não, desculpa, aqui está em Mateus, né? Essa passagem da transfiguração, em Mateus 17, 7, né? Então aqui a gente vê Pedro com essa atitude. Depois a gente vê Pedro novamente arrancando a espada e cortando a orelha do soldado. Alguém pediu para ele cortar a orelha do soldado? Né? Depois Pedro na pesca. Desculpa, na pesca não, é na tempestade, onde Jesus se manifesta, vem andando sobre as águas. Jesus falou para andar sobre as águas? Não, depois que Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, fala que. Aí Deus falou para ele: vem, Pedro. Aí Pedro foi, mas na metade do caminho ele duvidou e afundou. Porém a gente vê aqui essa atitude de Pedro, né? Como um desesperado, um apressado, não sabendo ouvir, não sabendo esperar. E a gente olha nessa mesma passagem, João também estava na transfiguração, no barco, na tempestade. João também estava ali, né, com Jesus, quando Judas entregou Jesus ali, e Jesus foi preso. E a gente não vê nenhuma atitude dessa de João, agindo desta forma, desesperado, apressado, né? Com a alma gritando dentro dele para fazer as coisas. Não, a gente vê um cara centrado, um homem observador, um homem que prestava atenção nos ensinos de Jesus. Por isso que a gente volta aqui, né? E diz ali, né, que ele viu e creu quando Jesus ressuscitou, porque ele prestou atenção na mensagem do Mestre. Na transfiguração, ele estava lá, apesar de eles terem dormido na oração, mas quando eles presenciaram, né, a palavra diz ali que Pedro estava falando ainda, aí a nuvem desceu, a glória desceu, Moisés e Elias foram embora e Pedro ainda estava falando. A gente vê João ali com uma atitude de contemplação, né? E hoje às vezes a gente não contempla as maravilhas, não observa,
o que Deus tem para ensinar, o que Deus está falando. A gente não observa o movimento, os sinais que Deus está fazendo à nossa volta. Por quê? Porque a gente está com a alma gritando dentro da gente. Não foi tão maravilhoso esse momento, que estava só o louvor e o silêncio? Né? Então você pode sentir a presença de Deus. Né? Por que tem uma placa de silêncio em volta do hospital? O silêncio, ele traz cura para a tua alma. O silêncio, ele traz, né, a saúde na tua alma. O que o salmista falou? Aquieta-te, alma. E às vezes a gente está tão apressado em querendo fazer, em querendo conquistar, em querendo, né, mostrar. E o Senhor está dizendo: ei, presta atenção. Escuta. Olha os ensinamentos. Olha as administrações que estão tendo. A palavra que está sendo ensinada. Às vezes não é aquilo que a gente quer ouvir, mas é Deus nos exortando, é Deus nos ensinando, é Deus nos amando através da palavra dele. Amém, amados? Amém. E aqui a gente vê, né? Então esse João que participou dessas maravilhas, que viu, né, o movimento, caminhou com Jesus. E aqui não diz que, né, podia ter dito aqui, né, o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Deixou bem claro quem foi que viu e creu. Não podia ter dito aqui, os discípulos viram e creram. Por que só falou em João? Porque João era o cara que teve uma proximidade maior com Jesus. Quantos de nós aqui tivemos a coragem, a ousadia de chegar e encostar o nosso ouvido no peito do pastor e ouvir o coração dele bater? Assim como João fez. João não se contentou, como o pastor já ministrou sobre isso, não se contentou ser um dos 12, nem um dos 3, ele queria mais. E a gente se contenta com pouco, a gente se contenta com as águas nos arteiros. E Deus está falando para nós: vai mais, né? Entra mais nessa água, entra mais nesse rio. E a nossa alma gritando, né? A nossa alma nos tirando da presença do Senhor, nos levando a outros lugares, divagando, tirando com as distrações. E João aqui, ele teve essa coragem, essa ousadia, né? Ele encostou, ele se reclinou no peito de Jesus, ele ouviu o coração de Jesus, ele ouviu o que Deus tinha preparado. Ele teve essa intimidade, essa proximidade, proveu a ele crer na palavra, nos ensinamentos de Jesus, dele estar caminhando com Jesus, de ver os milagres, de contemplar os milagres, as maravilhas que Jesus fez. Enquanto Pedro também caminhou junto, e a alma gritando, e ele querendo fazer as coisas, e ninguém pediu para ele fazer aquilo. Ele fez porque a alma gritou. E às vezes nós somos assim, né? Nós não paramos para ouvir o que Deus quer. Nós não silenciamos a nossa alma, nós deixamos ela gritar, ela falar mais alto. E é tão interessante que aqui no versículo 21 de João, eu vou ler aqui a partir do 18, diz assim: Jesus disse, Jesus falando para Pedro, então alimente minhas ovelhas, e eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Isso Jesus falando para Pedro. Então Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá?
Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que me importa? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Jesus falando com Pedro, anunciando a Pedro o tipo de morte que ele teria. E ele estava preocupado com o que ia acontecer com João. Mais uma vez aqui Pedro mostrando a alma gritando. Jesus não foi bem claro: o que te importa? Se eu quiser que ele viva, se preocupe com o tipo de morte que você vai ter, né? E mais à frente a gente vê, né, que talvez se você for estudar a morte dos apóstolos, dos discípulos, acho que João foi o único que podemos dizer assim que teve uma morte mais tranquila, né? Foi para ele de Patmos, ainda teve o privilégio de receber a revelação do Apocalipse e escrever e deixar para nós, né? Enquanto outros discípulos morreram crucificados de cabeça para baixo, morreram degolados, esfolados. E João não. Mas por quê? Porque João decidiu, ele teve a atitude de ter uma proximidade maior com Jesus. E Jesus preservou isso, Jesus levou em consideração. Por isso que ele era chamado discípulo amado. Não que Jesus amasse mais a ele, mas a atitude dele de querer mais de Deus deu a ele esse título de discípulo amado. Será que Deus pode olhar para nós e também dar esse título para nós, como discípulos amados? Como que nós temos buscado o Senhor? Será que essa palavrinha creu fez toda a diferença na vida de João? Essa palavra creu mudou a história de João, preservou a vida de João. E a consequência foi que ele teve uma morte mais tranquila do que os seus companheiros. E usufruiu, né? Foi arrebatado em espírito para trazer a revelação do Apocalipse. Um privilégio que os outros não tiveram. Então, amados, que o Espírito Santo possa, né, ministrar ao coração de vocês, assim como ele tem ministrado ao meu, nessa palavra de me aquietar. Eu falo isso porque está aí minha esposa, que não me deixa mentir. Quando minha mãe operou, estava uma situação complicada de quem ia buscar, de quem ia trazer, e aquela demora de resolver, a alma gritou, entrei na frente e a Mônica falou: amor, calma, espera, as coisas vão se resolver, tenha paciência. E eu agi como Pedro. E o que aconteceu? Voltou lá ao plano original, como deveria ser. Aprendi com isso. Então eu preciso me aquietar. Eu preciso dizer para minha alma: quieta, espera, silencia, aguarda, né? Confia, crê que na hora certa, no tempo certo, as coisas vão acontecer. Né? Não adianta se precipitar. Então eu esqueço a palavra, né? Possa ferver no coração de vocês, né? Que vocês possam crer realmente, que não possa haver dúvida, que vocês não possam querer fazer aquilo que não foram chamados para fazer, né? Espera o Senhor falar, espera o Senhor dizer, né? Deixa eu ver aqui, amado, se tem alguma coisa a mais aqui. Né? Então, a partir dessa atitude, todos nós podemos ser discípulos amados de Cristo. A partir desse momento, né? Que a gente entender isso, que a gente acreditar mais, confiar mais na palavra do Senhor. Amém, amados?
Então aqui convido os irmãos do louvor, né? Vão já se preparando enquanto já vai estar orando. Eles vêm aqui, já vêm se organizando aqui para. Amém? Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, você é livre, está na casa do Pai, né? Você tem a liberdade. Se você quiser se jogar no chão aí, clamar, chorar na presença dele, você é livre para isso. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós glorificamos o teu nome, Senhor Deus. Pai, como diz a tua palavra, Pai, Senhor Deus, que aquele que tem ouvidos ouça o teu Espírito, diz a igreja. Pai, que ela possa cair em terra boa, Pai, em terra fértil, Senhor. Que o Senhor possa acrescentar, Pai, através da nossa atitude de nos aproximarmos mais de Ti, Pai, através, Pai, da nossa busca, Pai, diária no Senhor, Pai, nós possamos, Pai, nos aproximar, possamos crescer, Pai, em Ti, Senhor. Pai, que a Tua glória, Pai, se manifeste sobre este lugar, Pai. Que a Tua cachoeira, Pai, como diz a Tua Shekinah, Senhor Deus, venha discorrendo, Pai, desde esse púlpito, Senhor Deus, da hora do louvor, Pai, que passe pela igreja, Senhor Deus, entre as cadeiras, Pai, alcançando aqueles que estão necessitados de uma intervenção do Senhor, Pai. Eu não sei em qual área, mas o Senhor sabe, Pai, porque eles são Teus filhos, Pai. Que nesta manhã eles possam abrir os seus lábios e pedir, Pai, e clamar a Ti, Senhor Deus, que é o único que pode nos socorrer, Pai. Deus, nós te louvamos, Pai, e já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.